Flora da Caatinga. Vou fazer aqui um apanhado geral, rápido, sobre o nosso bioma Caatinga, mas a flora. Mas antes de começar o nosso vídeo, você que está aqui, você que está no canal das abelhas, o canal que trata da abelha, que é relativo às abelhas, peço para você, por favor, assinar esse canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like, tocar o sino para receber outros vídeos. Inclusive é muito importante essa questão de tocar o sino, o pessoal tem falado, eu vou só falar, meus, não aparece mais os vídeos para mim. Gente, todos os vídeos que vocês assistirem, vocês têm que tocar o sino e ficar marcado. E também tem que ser, isso é para todos. Eu mesmo tenho canais, aqueles canais que eu gosto, eu faço isso para receber. Canal musical, alguns que eu gosto, canal de abelha também, um ou outro tem também que eu gosto, claro, além do abelhas do bioma Caatinga. Então você está aqui, vamos entender um pouco essa dinâmica. Gente, a Caatinga hoje da Terra talvez seja o bioma com maior capacidade de produção de mel. Ah, Giovanni, não estou entendendo, a Caatinga toda seca, não. Vamos entender. A Caatinga, ela, por definição, a palavra tem duas palavras, Caatinga e Caatinga. Caatinga com A, ela, depois do C, obviamente, é odor desagradável, mau cheiro. Dois A's depois do C, é, dentro do Tupi-Guarani, dentro de uma definição, não é muito tradução, mas seria mata branca, vegetação branca, aspecto branco, para mim cinza, porque eu já sobrevoei em várias ocasiões, desde a década de 1990, a última vez foi em 2009, e o que a gente vê é em homenagem à cor da minha camisa, tá? Então, é um ambiente extremamente interessante. Aí temos que entender a dinâmica desse ambiente. A média de chuva é 770 milímetros anuais, onde isso aí já tinha sido feito no Brasil inteiro. Dom Pedro II fez um estudo, mandou fazer, que não sabia nada disso, mas que a Caatinga ela tem uma dinâmica, vamos pegar, por exemplo, a décadas, 2011 para 2021, foram 4 anos de inverno, 4 anos de chuva abaixo da média e 2 anos de seca, mesmo seca pesada. Isso aconteceu. Se fizer esse estudo, você vai encontrar isso que eu estou falando. Bom, mas ela tem uma particularidade que é a questão da produção de mel. Por quê? Aqui tudo é adaptado. Vamos entender a questão que é importante vocês entenderem. A Caatinga, ela tem muita herbáceas. Herbáceas na definição, não sou muito botânica não. Biologia não dá nem para dominar tudo. Biologia é zoologia, animais, é genética e principalmente evolução. Isso aqui me encanta mais, de fato. Claro que todos os ramos da biologia são importantes saber um pouco, que eu preciso no dia a dia, mas são plantas pequenas que você pode quebrar com a unha. Aquelas plantas rasteiras, isso acontece muito comum na Caatinga. Arbustos e arbórea, poucas. Arbórea é considerada planta que os galhos saem de 4 metros para cima. A definição dele está botando, não vou entrar nesse detalhe, mas a Caatinga, a característica é porque as plantas são muito adaptadas. Não tudo aqui é adaptado. Qualquer lugar do planeta também isso é verdade, verdadeiro. O que acontece? O período de precipitação aqui, esse ano está começando cedo, começou em outubro, na primavera. Primavera não temos estação bem definida, mas começou no dia 21, 22 de setembro, se estende até o mês que vem, depois entra verão, outono. Outono já está chegando a seca na Caatinga. E o inverno, que é o inverno em outras regiões do país, começa lá de junho em diante, mais ou menos isso. Aqui é seco, já está secando, ficando seco. Mas essa dinâmica toda faz com que as plantas daqui elas tenham uma característica peculiar. Elas são muito adaptadas. Predominantemente nós temos espécies que perdem as folhas no período de estiagem, essa é a realidade. Muitas entre elas podemos citar o marmeleiro, que é excelente para a produção de mel, tanto das abelhas daqui, que são adaptadas, quanto as introduzidas que são aclimatadas. Aclimatada, no caso aves. Bom, o que tem essa dinâmica que é tão importante que vocês têm que entender isso? Essas plantas passaram por um longo período que elas foram adaptadas, esse período de adaptação, por falta de água, as plantas perdem as folhas, que é através das folhas que elas perdem maior quantidade de água. Então as folhas caem. Por isso é o aspecto desse nome, essa definição, essa denominação. Outras plantas elas são adaptadas, têm folhas modificadas, que
que eu perguntei no vídeo, ninguém conseguiu responder, que é o caso das cactáceas. Mandacaru um exemplo, facheiro xique-xique, rabo de raposa e entre outros. Pouquíssimas plantas, elas têm uma capacidade enorme de manter as folhas no período de estiagem. Exemplo, juazeiro. Outro exemplo, feijão bravo. É pequenininho, não, eu mostrei um bem grande. Causa assim, um diâmetro assim de uns, mais ou menos uns 30 e pouco, 35, quase 40 centímetros ou mais. Mas o que vai acontecer? Essas plantas que perderam as folhas, bem como as outras também, mas as que perderam a folha principalmente, o embuzeiro perdeu a folha, angico, aroeira, todas elas. Não todas nessa mesma ordem, mas principalmente o marmeleiro, quando chove, e a jurema preta, a jurema preta nem sai folhas antes, é logo flor e muita produção de pólen, que é uma mimosa. As mimosas têm essa característica. No caso do marmeleiro, ele produz muito néctar, mas tem as plantas pequenas, aquelas que eu falava lá no início, as herbáceas, e essas, elas continuam durante todo o período de chuva ofertando muito néctar. Dentre elas está nas partes mais baixas e tudo, mas em qualquer parte. Existe o exemplo clássico: pega-pinto, malva, xanana, jitirana, só para lembrar assim, alguns nomes para vocês, berdoega, são os nomes populares, tá? Esses nomes são uma grafia bem, é senso comum, em tese, mas na verdade é popular, é vulgar. Se qualquer coisa, busque o nome científico, eu também não vou me preocupar aqui. Essas plantas são responsáveis por um maior período de oferta de alimento. Tem uma que é mais no... Quando o marmeleiro já acabou tudo, porque o marmeleiro, a florada dele demora em torno de uns meses, mais ou menos em torno disso. Porque tem essa facilidade, inclusive por conta disso, que tem a alta produção. Ele vai soltando as flores parcelada, não é igual a jurema preta. E com isso ele vai ofertando, tem muito néctar, as abelhas produzem muito mel. Tá? Então a caatinga tem uma alta produção diferente de qualquer outro bioma. Por exemplo, eu discuto isso, já discuti com pessoas. A Amazônia, a Mata Atlântica, Mata Atlântica hoje tem 5%, não tem. Se for para o Cerrado Brasileiro, tem flores? Tem, mas não chega a esse ponto. A variabilidade genética, biológica de fato, a diversidade biológica é pequena no Cerrado. Se a gente for para o Pampa, também pequena. No Pantanal também. Lá no Pampa e no Pantanal tem muitas plantas pequenas. Mas não é isso, elas são muitas gramíneas também, que não ofertam muito alimento para as abelhas. No caso da Amazônia, tem a maior biomassa, a maior biodiversidade do planeta, porém, as flores não são ao longo do tempo e tem plantas que produzem pouco, não tem a produção da caatinga. O marmeleiro, vocês têm que ver, eu vou ver se eu faço um vídeo quando chegar agora a florada, que se mantiver chuvas, o período chuvoso entre aspas, porque hoje está até bonito para chover, nesse 16 de novembro. Certamente vamos observar uma quantidade bem significativa de produção. E ele passa um mês aí ofertando alimento para as abelhas. Então, com toda essa dinâmica, por quê? Porque as plantas passaram esse período, vamos pensar, quase fosse uma latência, ou seja, elas não desperdiçaram energia, ficou tudo armazenado. Os fitohormônios, é muito bonito esse nome, né? Fitohormônio. Eita, isso é lindo. Gente, o pessoal da caatinga, eles são muito estigmatizados ainda, tem muito, por várias partes do Brasil, não do mundo. O mundo hoje está voltado para a caatinga, inclusive o norte da Europa quer comprar o mel da caatinga, que é um mel tratado, mel orgânico de alta qualidade, poder, vamos pensar, qualidades, substâncias agregadas a esse produto e tudo, pelas características físico-químicas do material e climática do ambiente como um todo. Mas entendendo, eu sempre discuti que a caatinga era excelente. Eu dizia isso quando eu estava fora. O pessoal, não, a caatinga não produz nada. Eu digo, gente, para outras culturas, para outros tipos de atividade, não tão interessante. Mas no caso para produção de mel, porque basta 30 dias de chuva, é o suficiente. E as plantas explodem, porque elas fizeram aquela reserva, melhor, mantiveram aquela reserva, porque ficaram sem nenhuma atividade fisiológica. É não bonito. Mas, gente, olha, é uma coisa interessante. Eu falo tudo isso aqui, são parênteses. Vou deixar o print aqui. Mas eu não uso. O que eu vejo muito nas redes sociais, somente Zap, é o Kikiki, Took My Baby Away. É uma música do Ramones, uma banda de punk rock norte-americana que eu gosto muito. Ele fala o que é Kikiki?
é Ku Klux Klan. Eu vou deixar aqui a sigla, vocês estudem, quem quiser. Por isso é que eu me recuso a falar isso, porque quem for negro, índio, judeu e tantas outras pessoas, porque está lá com aquela tal de supremacia branca. Tá? Então, vou deixar aqui, eu não uso, mas voltando. Esse é o meu jeito de falar, maneiras aqui, mas esses nomes bonitos faz com que, eu estou falando, que as plantas, por conta desse motivo, delas passar esse período de, como fosse uma latência, na verdade chama estivação, por falta d'água. Hibernação, existe água, porém a água está gelada, o ambiente está frio demais. Aqui é o oposto, não existe água, está quente e não existe água. Essa planta, ela manteve toda a reserva e é uma dinâmica, também tem que deixar isso bem claro, as pessoas fiquem bem atentas a essa questão que eu vou falar agora, esse ponto. Os seres vivos, eles respondem ao ambiente. Eu não vou chamar esse meio de estímulo, mas às mudanças ambientais. Inclusive, quando chove, o que a planta vai fazer? Para perpetuação, ela vai emitir o máximo de flores possíveis para ter uma produção, para deixar descendências. Ou seja, é a maneira de se manter. Com isso, a produção de mel, de néctar, que é néctar, e as abelhas que produzem o mel, é elevada, muito elevada. A ponto, por exemplo, eu vejo definições para quem é da apicultura, mas também é aplicado também à meliponicultura. Exemplo, se numa área de 1 km², que é pouco, ou recomendação de a cada 3 km eu manter 50 caixas de apis bem forte para ter produção. Na caatinga é diferente, caatinga mesmo. Na caatinga, se você eu diria que a cada quilômetro quadrado, praticamente você pode botar 50 caixas, mas você pode botar 70 caixas, que num período que está chovendo bem, você tem produção. Então, entenda, vocês todos estão fora, que não conhecem esse ambiente, que não conhecem essa dinâmica toda. Claro que a caatinga também é muito heterogêneo, o bioma como um todo. Ele só vai perder para 2 biomas brasileiros em termos de biodiversidade, de variabilidade biológica, de espécies. Mata Atlântica e Amazônia. O bioma amazônico é o maior do mundo, em tudo, toda a sua grandeza. A caatinga perde para esses dois. Mas não tenho medo de apostar para vocês que tem mais variabilidade de espécies aqui do que no Pampa, do que no Pantanal, bem como no Cerrado brasileiro. E em termos de produção de mel, aqui o ambiente é melhor. Então acho que assim, o que está faltando? Está faltando as pessoas compreenderem mais isso, estudarem, os pequenos agricultores, ruralistas, pequenos, optar por culturas, por práticas, que ele não vai degradar o ambiente, porque as abelhas jamais degradam o ambiente, e irá obter resultados muito rápido que compensa todo o seu trabalho. Claro que o esforço é grande, na apicultura é um trabalho pesado e arriscado, perigoso. Eu já tratei isso num vídeo chamado Profissão de Risco. Estou entendendo para vocês que essa dinâmica, vocês estão fora, a caatinga dá para ter a maior produção de mel, e porque é importante lá para fora, porque ele não é monofloral. Claro, pegar a marmeleira é monofloral, se pegar o cipó é monofloral, mas é polifloral por conta de que a variedade de plantas, a biodiversidade é bem intensa. Então vocês têm que entender isso, é importante, deixar isso bem claro para vocês que só não sabia. Não vou aqui tratar de plantas específicas, as outras plantas como eu falei, tem a aroeira que é um período do ano, juazeiro é um período do ano, a braúna, o manjico, mas o que é forte mesmo é essas plantas pequenas, herbáceas, arbustos e arbórea pouca, né? Tem pela definição, sim, que as plantas que os galhos saem de 4 metros para cima, então seria mais para Mata Atlântica que a Amazônia. Nem o Cerrado também que mata. As plantas são retorcidas, são plantas baixas, não se estende, não se enquadra essa definição. Só que na timeline vai ficar o nome do canal do Wesley Abelha e Natureza, dá uma força para o Wesley. Mas entendendo, então é isso, então espero que vocês, que eu tinha feito sem entrar muito em definição, falar só os nomes populares, só tem nomes populares das nossas plantas, mas a dinâmica, a importância de quem está nesse ambiente apostar nessa questão da produção de mel. Claro que tem outras atividades, mas não vou entrar em nenhuma, não vou
pontuar absolutamente nenhuma outra atividade, é a questão da importância da caatinga para o apicultor. A produção de mel aqui, ela pode ser muito intensa. Inclusive, até espécies, já citei isso, vou aqui só para a gente fechar o nosso vídeo. Espécies que não são daqui, aí já seria a meliponicultura migratória. No período de florada, você podia ter caixas para produzir mel, que você garante que vai produzir, mas não pode manter as abelhas nem por mais de 3 meses aqui. As Juruçu, a nordestina e a tiúba, seria também outra situação que dá para produzir. Eu acredito que sim, dá para coletar mel. Mas aqui é um parênteses, é uma coisa à parte, só para fechar para vocês. Então você que chegou até aqui, espero que vocês tenham entendido. Flora da caatinga é isso, por definição. As plantas são esses 3 grupos basicamente. Predominantemente as plantas que perdem as folhas, exemplo, marmeleiro. Plantas que são modificadas cactáceas, que são adaptadas também. E as plantas que não perdem folha, mas são pouco. O caso do juazeiro é um exemplo, feijão bravo, é um exemplo que eu estou lembrando agora em mente. E quando chove a caatinga fica uma lindeza. Quer dizer, ela é linda por si, só como sempre. É muito bonita, como diz o Caetano Veloso. É uma maravilha. É isso, gente. Então eu agradeço a você que chegou até aqui. Mais uma vez, se quiser dar força pra gente, para crescer mais, divulgue mesmo no canal Abelhas Prima Caatinga, compartilhe o vídeo, assine o canal, deixe o seu like. Agradeço a todos que são assinantes. Até o nosso próximo vídeo.